Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, mais um culto. Nós vamos estar iniciando esse culto. Eu peço que você, nesse momento, nós vamos orar, pedir para que Deus venha nos abençoar, venha abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse dia. Pedimos ao Pai nesse momento, Pai, o perdão das nossas falhas, nossos pecados, tudo aquilo que falamos, pensamos, dissemos, Senhor, que desagradou o Senhor, tudo aquilo também que deixamos de fazer, que desagradou ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos perdoe nesse momento, Pai querido. Pai amado, Senhor, abençoa cada vida que estiver assistindo esse culto. Venha nos dirigir, ó Pai, venha nos dar direção em tudo que fomos fazer, cada palavra, cada hino, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, ajude-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, Pai. Eu te peço nesse momento, Senhor, aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, aceita, Pai, diante da Tua presença, Pai, cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, através do Teu Espírito, venha tocar nas pessoas, venha falar aos corações, Senhor. Pai, usa, Pai, as nossas vidas, Pai, para o Teu louvor, usa, Senhor, para a Tua glória. Eu te agradeço já por tudo, Senhor, porque eu sei que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Por Cristo Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, quantos problemas assolando as nações.
enfermidades, desempregos, muita fome, gritos de guerra, desespero, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ver. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas o anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E quantas vezes tu ficas desesperado, se preocupando com o que pode acontecer? Se está difícil, dobre agora os teus joelhos e deixa as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o seu rosto. Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Glória a Deus. Já cedeu, caiu por terra aos pés da cruz. Tá amarrado, amordaçado, tá vencido, destruído em o nome de Jesus. O inimigo já cedeu, caiu por terra aos pés da cruz. Tá amarrado, amordaçado, tá vencido, destruído em o nome de Jesus. Essa batalha só resiste quem tem fé. Eu tenho fé que o meu mais que vencedor. Tenho a espada do Espírito comigo, na cabeça o capacete da nossa salvação. Quem é guerreiro não tem medo do inimigo. Nós estamos revestidos com o poder da oração. O inimigo já cedeu, caiu por terra, certa cruz. Tá amarrada, amordaçada, tá vencido, destruído em o nome de Jesus. O inimigo já cedeu, caiu por terra, os pés da cruz. Tá amarrada, amordaçada, tá vencido, destruído em o nome de Jesus. Essa batalha só resiste quem tem fé. Tenho fé porque sou mais que vencedor.
A espada do Espírito comigo, na cabeça o capacete da nossa salvação. Quem é guerreiro não tem medo do inimigo, estamos revestidos com o poder da oração. O inimigo já se deu, caiu por terra, seja tudo, tá amarrada, amordaçada, tá vencido, destruído, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Caia por terra agora, caia por terra agora, os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora, os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico e um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar o que? Cai por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico e um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Caia por terra agora os
Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos para a palavra de Deus, né? Queria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 125, capítulo, versículo 1. Salmo 125, versículo 1. Diz assim, irmãos: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Essa primeira leitura, nós vamos orar. Peço que você peça a Deus, que Deus venha falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, coloca agora a minha vida, Pai, nas tuas mãos. Eu peço, Pai, que o Senhor venha me ungir, que o Senhor venha me capacitar para pregar a tua palavra, Senhor. Pai amado, eu sou um homem pecador, mas eu creio, Pai, que o Senhor usa aquele que o Senhor quer, Pai. Então, Pai, que nessa hora o Senhor venha me usar, que o Senhor venha falar conosco, venha nos dar uma palavra, Pai, que nos ajude, Senhor, a caminhar, que nos ajude, Senhor, a vencer todas as batalhas, os problemas, dificuldades, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, e é uma palavra que diz sobre você permanecer. É fácil começar, é fácil iniciar, mas o difícil é você permanecer. E quando o Senhor me deu essa palavra, e foi hoje através até de uma irmã que nós fomos visitá-la, e ela falou essa palavra. Ela me lembrou esse salmo e sobre os que confiam no Senhor. Serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É difícil, irmãos. Muitas vezes, quando a gente fala de confiança, a gente logo fala, mas eu tenho fé em Deus. E eu ouvi uma vez um rabino sobre a diferença entre ter fé, em crer, e você confiar. Que foi interessante essa definição que ele deu. Ele falou que ter fé é você, quando você está no avião e um motor do avião pifa, e você tem fé que aquele motor que sobrou, ele vai conseguir levar você até o seu destino. Isso é ter fé, você acreditar. Mas confiar é quando o segundo motor, ele também para. Então confiar, irmãos, é algo mais profundo, é algo mais que exige um pouquinho mais de compromisso, né? Então, o que confiar é justamente nas horas difíceis, nas horas de tribulação, nas horas da nossa necessidade, nas horas da nossa fraqueza, nas horas onde tudo parece que é contrário, nos momentos de lágrimas, nos momentos de abandono, nos momentos de
de perseguição, de angústia. É nessas horas que nós temos que confiar no Senhor. E confiar no Senhor nos garante a palavra do Senhor. O salmista diz que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que nós temos que lutar para permanecer? O que tem que ser permanente na nossa vida, né? O que não pode ser uma coisa passageira? Algumas coisas têm que ser, né, fundamentais na nossa vida, que é a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança, o nosso caráter, o nosso propósito com Deus, né? Aquilo que nós temos firmado com Deus, a nossa palavra, né? Também é algo que deve permanecer, e muitas coisas, né, que devem permanecer. Nós vemos tantas coisas aí sendo abaladas, né, por causa das situações, a fé de muitas pessoas sendo abalada, o casamento de muitas pessoas sendo abalado, né, a vida financeira, a vida espiritual, né, muitas coisas estão sendo abaladas, o caráter das pessoas, né, a convicção. E quando nós temos que lutar para permanecermos, irmãos, firmes, como o Monte Sião, permanecer firme e inabaláveis. Vou baixar um pouquinho aqui a câmera aqui. Permanecer inabaláveis. Quando uma certa vez eu li um livro, e é até do pastor Hernani Dias Lopes, acho que é da Igreja Batista. Ele escreveu um livro sobre a parábola do bambu. E essa parábola do bambu, ela nos dá uma lição muito grande do que é permanecer. E o bambu, ele é uma planta, e em alguns lugares ele chega a ter, né, uma altura muito grande. E o bambu, ele tem algumas características que nos servem de lição. Primeiro, que o bambu, existe uma qualidade de bambu, diz que é os maiores, né, que são usados até em construções até hoje, lá no Japão, em alguns lugares, na Ásia. Então, que esse tipo de bambu, quando você planta ele demora muito para brotar. Ele demora muito. Para ele crescer demora, porque na verdade primeiro ele cresce para baixo. As suas raízes vão se aprofundando de uma certa maneira e fazendo com que ele tenha ali uma estrutura para que depois ele cresça. E depois, quando ele começa a crescer, diz que o crescimento dele é exponencial. Ele cresce de uma maneira, né, espetacular. E isso nos ensina que, às vezes, irmãos, nós não crescemos da maneira que nós queremos, porque Deus está fazendo que a gente crie, né, uma estrutura, né, raízes, né, que a gente seja algo, né, algo que tem estrutura para permanecer. Uma outra lição do bambu é que o bambu, quando ele passa pelas tempestades, o bambu ele tem uma característica. Quando o vento bate nele, ele se dobra. Ele chega a se envergar, quase a tocar no chão. Mas quando aquele vento, aquela tempestade, ela passa, o bambu volta. Ele permanece em lugares onde muitas árvores, né, que têm troncos enormes, que
que tem condições, né, de suportar, às vezes, muita pressão, algumas árvores são arrancadas pela raiz, elas não resistem, mas o bambu, ele permanece. Então, isso nos mostra que muitas vezes, irmão, você tem que, como diz a Bíblia, aquele que é guiado pelo Espírito, ele vai aonde o vento, né? Ele vai por onde o vento lhe inclina, e muitas vezes nós temos que ser assim, irmãos. Existe um fundamento, né, que é um fundamento da metalurgia, que muitas vezes a gente acha que aquilo que é duro é algo que é forte, e muitas vezes não, porque nós sabemos que o vidro ele é duro, mas ele é frágil. Qualquer batidinha num vidro, ele se quebra. Por quê, irmãos? A dureza, um aço, quando ele é duro, como um aço de uma lima, por exemplo, se você bater uma lima em qualquer lugar, ela se quebra. Ela é capaz de comer muitos aços, né, até mais fracos do que ela, mas se você bater naquela lima, ela, por causa da sua dureza, ela se quebra. Mas na metalurgia também se fala de uma outra característica, que é a tenacidade. E muitas vezes, irmão, nós não temos que ser duros, nós temos que ser tenazes. Por quê, irmão? Você tem que suportar, às vezes, as pressões. Você tem que suportar as pancadas da vida para que você possa permanecer. Você, às vezes, tem que ser um pouco maleável, como o bambu. Você tem que ser um pouco mais maleável com as situações, né? Aceitar, como a água também. A água, ela tem uma característica muito interessante, porque a água você não consegue conter, ela vai passando pelos obstáculos, porque ela vai se tornando, né? Ela vai tomando a forma. Se ela tem que passar por um lugar estreito, ela passa por aquele lugar estreito. Se ela tem que cair, ela cai, mas o rio, ele continua. Então, são lições da natureza, são lições que a gente tem que aprender. Hoje, muitas pessoas estão sendo destruídas, por quê? Porque são duras consigo mesmo, duras com as pessoas, duras com o seu semelhante, né? E isso, irmãos, tem quebrado corações, tem quebrado, né, muitas casamentos, amizades, né, por falta dessa tenacidade, de você suportar, às vezes, né, as condições, né, que são contrárias a nós. No livro de Gálatas, e falando um pouquinho dessa resistência, né, então nós vamos ler aí algumas palavras no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Gálatas. Ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher, se nós não desanimarmos, se nós não desfalecermos, ou seja, se nós permanecermos, né, fazendo o bem, permanecermos, né, na mesma condição. Então, a promessa da palavra de Deus é essa. Talvez você hoje, como mulher, como pai, como, sei lá, como você está cansado de fazer o bem. E quantas vezes nós já ouvimos pessoas falar: estou cansado de fazer o bem, eu estou cansado de perdoar, eu estou cansado de ter paciência, eu estou cansado de só eu ter que abaixar minha cabeça, eu estou cansado de só eu dar. Irmãos,
A palavra de Deus diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Amém? Nós devemos continuar. Não é porque as coisas estão ruins que nós vamos agora, irmão. Nós, você, seja lá quem for, você que plantou a sua semente hoje, você sempre fez o bem. Você sempre foi uma pessoa de fé. Você sempre foi uma pessoa que, às vezes preferiu perder, como a Bíblia diz, que é melhor perder do que, é melhor dar do que receber. Então você sempre foi uma pessoa que aceitou muito bem as coisas, e hoje você está perdendo a sua paciência, você está querendo se transformar numa outra coisa, e até mesmo fazendo coisas más, usando palavras más. A Bíblia, hoje, Deus fala no teu coração, não se canse de fazer o bem, continue, persevere, porque se você continuar sem desanimar, a promessa de Deus é que você vai colher. Há o tempo de Deus, há um tempo de Deus para tudo. É como eu falei do bambu. Muitas coisas você está plantando, Você está plantando e demora às vezes um tempo para você colher. É como algumas plantas frutíferas que demoram muito tempo para que você possa colher os frutos, Como a jabuticaba, Como aquela abacaxi, As tâmaras também. Diz que a pessoa que planta uma tamareira, ela mesmo não vai comer daquilo lá. Ela não vai usufruir. Uma vez perguntaram para um homem que estava plantando tâmaras, ele falou assim: você vai plantar, mas você não vai colher. Ele falou: não estou plantando para mim, estou plantando para aqueles que vão vir depois de mim. E muitas vezes, irmão, você está plantando hoje, você está suportando hoje para os seus filhos. Você está plantando para as pessoas que vão vir, e através do seu exemplo, através da sua tenacidade, da sua maneira de você suportar as coisas, aquilo vai se transformar um legado para a tua vida. Hoje nós somos aqui cristãos porque nós estamos seguindo o exemplo de Cristo. Nós estamos vendo como ele suportou, o que ele fez, a maneira que ele agia com as pessoas, o seu amor, a sua negação. Então nós também temos que seguir o exemplo, é o legado, e muitas pessoas se espelham na gente. Você pode achar que não, mas tem muita gente olhando. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de um grande número de testemunhas. Muitas pessoas estão olhando para você, olhando para ver se você vai resistir, olhando para que se o seu casamento vai suportar, se você vai continuar estudando, se você vai continuar trabalhando, se você vai continuar se esforçando. E olha, eu digo para você, irmãos, uma das testemunhas que quer ver a nossa derrota é o diabo. O diabo, todo dia, ele quer ver que você desista, ele quer que você desanime, ele quer que você pare. Por quê? Porque ele sabe que quando você desanimar, quando você desfalecer, tudo aquilo que você plantou, você não vai colher. E a palavra de Deus diz que nós vamos colher ao tempo certo, se nós não desfalecermos, se nós não desanimarmos. A palavra de Deus lá no Salmo 126, voltando lá para a página da primeira leitura, logo o salmo seguinte, que é o 126, no versículo 5, diz assim: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus frutos. Olha a palavra de Deus. Mais uma vez diz assim que muitas vezes, irmãos, nós plantamos e chorando, plantamos com lágrimas, mas a palavra de Deus diz que com certeza
sem dúvida, aquele que leva a preciosa semente, chorando, mas continuando a plantar, ele certamente ele vai colher os benefícios, né, daquilo que ele plantou. Com certeza, meu irmão, a palavra a história da humanidade diz assim: aquele que planta o bem, um dia ele vai colher. De alguma forma, você pode não colher naquela pessoa que você plantou. Você pode, às vezes, né, plantar na vida de alguém e aquela pessoa nunca te recompensar, mas você vai colher em algum lugar de alguém, porque quem é que vai retribuir você? Não são as pessoas, é Deus. Deus é que vê a tua perseverança. Então, não se canse de plantar. Se você está chorando, continue, como nós cantamos aqui o segundo cântico, né? Vai chorando, né? Geme, chora, mas continua, porque Deus, ele tem colhido todas as suas lágrimas. Um anjo tem colhido todas as suas lágrimas, levado diante do altar de Deus. Deus não está aí, né? A Bíblia diz que ele não está com a sua mão encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que ele não possa ouvir. Deus está te ouvindo e as mãos deles estão estendidas. A Bíblia diz que Deus, ele trabalha por aqueles que nele esperam. E os que confiam no Senhor, né, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permaneça, meu irmão. Continue. No livro de Tiago, Tiago 4, versículo 7. Nós falamos aqui de você permanecer. Estamos falando aqui de resistir, né? De não desanimar. E Tiago diz aqui no capítulo 4, versículo 7. Ele diz aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amém, irmãos? Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Amém, irmãos? Olha o que diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é você se sujeitar a Deus? Jesus ensinou isso. Jesus, ele quando ele orou ali no Getsemane, ele estava no seu momento mais difícil, no momento que ele estava ali, a palavra de Deus fala que Jesus, ele chorou lágrimas de sangue, né? Ele suou o sangue, que é uma condição humana de maior aflição, né, que uma pessoa pode ter. Então a aflição de Jesus, como nós cantamos aqui, tribulação, Jesus também passou. E ele chorou lágrimas de sangue, porque ele estava orando. E a sua oração naquele lugar foi: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E essa palavra, que sujeitai-vos, pois, a Deus, é você falar: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Meu irmão, muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Quantas vezes você quer chutar o balde? Quantas vezes você quer agir, né, da sua maneira, de uma maneira intempestiva, sem pensar? Mas, meu irmão, você tem que sujeitar a Deus. Coloque isso, né? Ore em oração, ore e fala: Senhor, olha, eu queria fazer assim, eu queria fazer isso, mas que não seja feita a minha vontade, mas eu sujeito a minha vontade ao Senhor. Agora, não adianta nada eu sujeitar a minha vontade a Deus. Não adianta nada eu me sujeitar a Deus. Eu tenho que também resistir ao diabo.
e resistir ao diabo, isso já fala de batalha espiritual, de luta, que muitas vezes, irmão, nós vamos enfrentar. São as tentações, é aquilo que vem no teu coração, que coloca palavras para você falar, que vem causar confusão na tua casa, que vem causar confusão, que venha fazer você sair fora daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. É você, como nós vemos, né, uma pessoa quando parte para a violência, como uma pessoa, né, ela parte para aquilo que você sabe que não agrada a Deus. E, irmãos, todos nós sabemos o que não agrada a Deus, né? Então, o que é você resistir? É você sujeitar a vontade de Deus e também resistir, né? É você resistir às ciladas que o inimigo arma para você, os pensamentos, né? Nós sabemos que o inimigo trabalha na nossa mente, e a palavra de Deus diz que, né, as setas inflamadas do maligno, ele trabalha na nossa mente. Ele vem causar o quê? Discórdia, confusão, ira, contendas, né? Porfias, inveja, ciúmes, né? Tudo isso são coisas que o inimigo sabe que a nossa carne deseja. O pecado, como nós falamos, a nossa carne deseja essas coisas, e o inimigo sabe que nós desejamos essas coisas. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos resistir. Irmãos, quantas vezes você não teve vontade de dar um soco na cara de alguém? Quantas vezes você não teve vontade de... né? Mas o que você fez? Você resistiu. Muitas vezes, irmão, resistir é você contar até 10. Você se calar, né? Você ficar, né? Nós vemos a Bíblia, fala sobre Moisés. Moisés foi um grande homem. E uma das características de Moisés é que ele era um homem muito manso, né? E nós vemos que quando Moisés, as pessoas vinham sobre ele, vinham questionando, vinham acusando, vinham muitas vezes, né, queriam até mesmo matá-lo. Nós vemos qual era a atitude de Moisés. Moisés dobrava o seu joelho e orava. Ele pegava aquele problema que ele tinha, ele pegava aquela aflição que ele tinha e ele lançava aos pés do Senhor. E muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós queremos reagir, nós queremos, né, como nós falamos. Se vem um vento muito forte com você, se você reagir, irmão, você vai quebrar. Muitas vezes nós temos que ser como o bambu, maleáveis, se dobrar, né, se sujeitar àquele vento. Para quê? Para que você possa fazer a vontade de Deus, para que você possa permanecer, né? E eu estava vendo até outro dia uma pessoa que é especialista aí sobre questão psicológica, né? De você, quando você é ofendido, quando você é caluniado, né? E a gente sabe disso. Quando você, irmãos, se alguém, a Bíblia fala isso, que a palavra branda, ela acalma o furor. Ou seja, se uma pessoa ela vem com raiva, com ira, falar com você e você fala manso, se você, irmão, não gritar, se você não reagir, aquilo que a pessoa tem, ela vai ficar sem armas. Porque ela espera que você haja daquela maneira. Então esse especialista fala, quando alguém te ofender, não responda. Não responda na mesma maneira. Não se exalte. Deixa a pessoa, né, ela mesma ela vai cair. Ela mesma ela vai ver que você, aquilo não te abalou. Aquela palavra não te abalou. E isso é uma coisa que nós temos que aprender. Quantas pessoas aí, elas se abalam com uma palavra, se abalam com certas coisas, e elas querem agir da mesma maneira. Não! A palavra branda, ela acalma o furor. Irmãos, a única coisa que apaga o fogo é a água.
Se alguém vem com fogo, eu vou com fogo, irmão. Se alguém grita, eu grito mais alto. Nós sabemos o que vai acontecer. A Bíblia diz que nós devemos abandonar a ira, né? Abandonar a ira, porque isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. Toda ira, toda contenda, né? Isso não vai acabar bem, irmãos. Então, às vezes mais vale você ficar quieto, você não reagir. Isso é difícil, mas às vezes é a melhor estratégia que nós podemos, né, enfrentar, né, ou usar nesses momentos que nós estamos vivendo. Então, irmão, não reaja. Não reaja. Às vezes o inimigo quer que você reaja de uma certa maneira, né? Às vezes a pessoa está esperando que você reaja da mesma maneira, mas, meu irmão, não, faça o contrário. Como nós pregamos aqui, falamos, que você possa e não se canse de fazer o bem. Ou seja, irmão, se alguém te fez o mal, paga com o bem. Porque a palavra de Deus diz que o bem, ele vence o mal. Mas o mal, irmãos, ele nunca vai vencer o bem. Então, continue fazendo bem. Continue, né, sendo uma pessoa, né, paciente, uma pessoa de caráter, né? Existe uma palavra que diz assim, que nós muitas vezes temos que mudar sempre para permanecer os mesmos, as mesmas pessoas. E parece uma contradição, mas às vezes, irmãos, você tem que mudar para você permanecer aquilo que você é, a sua essência. Permanecer, para você permanecer, você tem que mudar. Muitas vezes mudar a tua maneira de encarar as coisas, né? De você receber as coisas, para que você continue, permaneça calmo, permaneça com saúde, permaneça, né, da maneira que Deus, que agrada a Deus, fazendo a vontade de Deus. Eu já ouvi pessoas que, porque foram roubadas, aquilo foi um baque tão grande que a pessoa morreu do coração porque perdeu alguma coisa. Então você vê, irmão, a reação, às vezes a reação da pessoa, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas coisas elas não permanecem. Por quê? Porque a nossa reação, as nossas atitudes. Então, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Olha o que a palavra de Deus, o que Tiago fala. Irmão, será que você tem se chegado a Deus? Será que você tem buscado a Deus? É como Deus fala lá no livro de Isaías. Ele diz, olha, você não tem me buscado, você não tem se achegado a mim. Porque, meu irmão, se você se achegar a Deus, se você buscar o Senhor, você vai encontrar. Se você se achegar a Deus, Deus vai se achegar a você. Talvez você hoje, nessa pandemia que nós estamos vivendo, eu vejo aqui pessoas que talvez não tivessem tempo de ouvir essa palavra. Talvez pessoas não tivessem tempo. E Deus está te dando esse tempo hoje para você ouvir essa palavra. Para você buscar a Deus aí. E a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Então, meu irmão, se você, a partir do momento que você der um passo para Deus, Deus também, Ele vai vir ao teu encontro, né? Deus, como Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas pessoas acham que Jesus vai bater na sua porta e vai falar, você está precisando de alguma coisa? Né? Você quer a minha paz? Você quer o meu amor? Não, ele diz, vinde a mim. Então, é você que tem que dar o passo, é você que tem que dobrar o teu joelho, né? Como nós cantamos aqui, se está difícil, dobre agora o teu joelho, deixa as lágrimas molhar todo o teu ser, né? E Deus, Ele vai ouvir você. Irmãos,
eu costumo dizer que existe um lugar certo para você chorar, né? Existe um lugar certo para você chorar. Aquele que anda, né, semeando a sua semente, chorando, ele vai receber, né, o seu fruto com alegria. Mas existe um lugar certo para chorar, né? Você não deve chorar às vezes para o teu inimigo, para a tua vizinha, né? Ou seja lá para quem for, irmãos. Isso não vai resolver nada. Nós chorarmos para as pessoas, isso não vai mudar o coração. Muitas vezes você chora, né? Você acha que alguém vai se compadecer de você. Não, irmão, você está dando mais lenha para o inimigo, para ver que você tá sendo derrotado, para que você tá sendo atingido. Então, meu irmão, existe um lugar certo para você chorar. Então chore aos pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor. Irmãos, eu não estou falando aqui de você aí ficar um dia inteiro orando, né? Não, não é isso. A palavra de Deus diz que não é pelo muito repetir, não é pela a sua oração muito longa que você vai ser ouvido por Deus, é pela tua fé. Mas olha, meu irmão, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu me lembro que quando eu trabalhava na empresa, muitas vezes eu me vi em situações assim que eu estava ali, sabe, a ponto de tomar atitudes erradas, de fazer coisas que iam prejudicar a minha vida, a vida da minha família. E muitas vezes, irmãos, eu ia para o banheiro. Eu ia no banheiro da empresa, ali eu orava, falava: Senhor, a minha vontade é chutar tudo, a minha vontade é acabar com tudo, mas Senhor, olha, Senhor, que seja feita a tua vontade, não me deixe errar. Como disse Davi, ele dizia assim: Senhor, ponha freios na minha boca, né, para que eu não venha pecar com a minha boca. Coloca uma trava, né? Como nós colocamos às vezes um freio no animal. Ele dizia: Senhor, controla a minha boca, controla a minha língua, para que eu não venha, né? A minha língua não venha me destruir, as minhas palavras não venham destruir. Quantas palavras, né, destroem uma amizade? Quantas palavras destroem um relacionamento? Quantas palavras, né, irmãos? E que uma palavra errada, às vezes, como diz a Bíblia, o próprio Tiago diz, é como um fogo, né? A língua é como um fogo, e quando você taca fogo numa plantação, irmãos, numa mata que está ali seca, aquilo lá ninguém controla mais. E muitas vezes nós estamos vendo aí as palavras, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com palavras, com postagens que a gente vê, né? E, irmão, muitas vezes o calar, o falar é prata, o calar é ouro, né? Muitas vezes nós vencemos, né? Nós vencemos calados, como diz a própria palavra de Deus, que quando até um tolo, quando ele fica calado, ele parece sábio, né? É assim, alguém pergunta alguma coisa, você não responde nada, né? É melhor do que você abrir a boca e perder tudo que você, né, conquistou. Então, irmão, a palavra de hoje é permanecer, é você resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Resistir ao diabo, chegai-vos a Deus e ele vai chegar a você. Então, se você estiver longe de Deus, nada vai melhorar. Se você estiver com problemas e você está longe de Deus, então nada vai melhorar. Mas se você se achegar a Deus, se você buscar ao Senhor, se você começar a invocar o nome do Senhor, né? Diga aonde você estiver: Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por problemas, Senhor, isso é você orar. É você, como diz a Bíblia, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em secreto. E aquele que te ouve em secreto, ele vai te responder. Irmãos, quantas vezes a pastora Ana aqui pregou no último culto sobre você ser dirigido pelo Espírito. E quantas vezes, irmãos,
eu fiz isso, nós tivemos experiências, eu e a pastora Ana, de coisas que Deus colocou no meu coração, e eu falo assim, Senhor, se for a tua vontade, então toca no coração dela também, porque nós somos uma carne só. Irmãos, mas era incrível, ela vinha e falava a mesma coisa. Muitas vezes isso aconteceu na nossa vida. Então você também, isso é você se sujeitar, né, à vontade de Deus. É você falar, Senhor, olha, se for da tua vontade isso, então toca no coração, né, do meu marido, muda o coração daquela pessoa. E nisso, irmãos, nós estamos sujeitando-nos a Deus, né, resistindo ao diabo e nos chegando a Deus cada vez mais. Amém? Então, se você está buscando a Deus, busque mais, né? Se você está orando, mas estou orando, não está acontecendo, ore mais, continue orando, continue batendo. Jesus disse que ele ensinou a respeito da oração. Ele disse que havia uma mulher que ela tinha uma causa e ela não conseguia resolver. O juiz não ouvia ela. O juiz era um juiz iníquo. Ele não atendia aquela mulher. Mas Jesus disse que aquela mulher, ela ia e batia na porta. Ela incomodava. Ela começou a incomodar de uma tal maneira que o juiz falou assim, olha, eu tenho que julgar a causa dessa mulher. Por quê? Porque senão ela não vai me dar sossego. E Jesus estava falando justamente sobre a oração. E muitas vezes nós não recebemos, às vezes, muitas coisas, porque a nossa oração não incomoda. Nós não chegamos, né, a Deus e pedimos com insistência, né? Nós não pedimos. Nós vemos uma mulher, que era uma mulher cananeia. Jesus deu uma grande lição. Aquela mulher cananeia, que era uma mulher gentia, e ela vinha atrás de Jesus gritando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. E ela vinha e os apóstolos, né, mandavam ela embora, e até que Jesus parou, e Jesus lançou uma palavra dura para aquela mulher. Ele disse assim, olha mulher, não é lícito eu tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Olha só, irmão, que situação. Imagine uma palavra dura dessa. Olha, você é um cachorrinho, eu não vim para vocês. Eu vim para os filhos de Israel. E você é gentia. Mas aquela mulher, irmão, ela foi tão humilde. Ela não parou. Ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí Jesus, irmão, ele falou essa palavra, eu tenho certeza que essa situação foi para Jesus nos ensinar que mesmo às vezes quando Deus às vezes diz que não vai fazer, irmão, se nós continuarmos orando, Deus muda o seu coração, Deus muda a sentença. E olha, Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, mulher, grande é a tua fé, vai porque a tua filha está curada. Irmãos, muitas vezes nós achamos que, eu vou pedir a Deus. Não, insista, Senhor, eu preciso, eu quero isso, eu preciso mudar, eu preciso, né, uma solução, eu preciso de uma mudança. E eu tenho certeza, irmãos, que se você fizer isso, as coisas vão mudar em nome de Jesus. A última leitura está lá no livro de Efésios, capítulo 6. Também é uma palavra bem conhecida. Efésios 6, versículo 9. Perdão, irmão. Efésios 6. Efésios 6, 10, tá? Amém? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém, irmãos?
Então, qual é a palavra do Senhor? Fortalecei-vos no Senhor. A Bíblia diz que a nossa força vem de Deus. Eu não posso fazer nada. Na verdade, Jesus disse, eu não posso aumentar minha estatura, eu não posso tornar um cabelo meu branco ou preto, né? Hoje pela pintura do cabelo até pode, né? Mas eu não posso mudar nada. A minha força não é nada. Mas o apóstolo Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então se fortaleça, né? Que você possa se fortalecer no Senhor. Que você possa dizer, ó, o Senhor é minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu salvador. Então se fortaleça nisso. Começa a colocar, né, a tua fraqueza, né? Você é fraco, mas Deus é forte. A Bíblia diz lá no livro de Joel, diga ao fraco, sou forte. Mas eu sou forte como? Eu sou forte porque eu tenho um Deus que é forte. Eu sou forte porque eu tenho um Deus que é poderoso. Eu sou forte, eu posso vencer porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu posso porque eu tenho um Deus que é todo poderoso. Então a minha força, irmão, nada pode fazer. A tua força nada pode fazer. Mas se você se fortalecer no Senhor e no poder de Deus, irmãos, creia que você tem um Deus grande. Creia que a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus e não há nada impossível para aquele que crê. Então não fica aí contando com a tua força, não fica contando com a tua sabedoria. Não, conta com a força de Deus, conta com o poder de Deus que pode fazer todas as coisas para aqueles que nele esperam. Amém? Essa é a palavra de hoje. Nós vamos orar. Nós temos aí pedidos de oração. Então, meu irmão, se fortaleça aí no Senhor. Né? Se fortaleça aí. Clame a Deus. Pede socorro. E eu tenho certeza, meu irmão, que quando você dobra o teu joelho diante do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Uma certa palavra, eu vi uma palavra que dizia assim, aquele que se dobra diante de Deus, jamais vai se dobrar diante dos homens. Então, meu irmão, se dobre diante de Deus. Se dobre diante de Deus, porque se você se dobrar diante de Deus, não vai ter situação nenhuma na tua vida que vai te abater. Olha, você vai ser como o bambu. A tempestade vai passar, todos esses problemas vão passar, todo o vento vai passar, meu irmão. E quando você vê que o vento vai passar, você vai ver, meu irmão, que você vai se levantar novamente, né? Com força, com vigor, né? Porque o Senhor é a nossa força. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos orar pela Cris, pela Nina, pela Carminha, pela irmã Maria, irmão Manuel, pelo pai da Tamires, pelo Du, pela Marlene, pelo Wilson, irmão do pastor Antônio Carlos, pela cunhada do pastor que está na UTI também, a irmã Dirce, pelo Luiz, né, da Dina lá, que fez acho que uma cirurgia, pelo pastor Lúcio, né, também, pela tia Júlia, tá bom, irmãos? Pelo Valmir também, nós vamos orar. Se você nesse momento tem aí um pedido de oração, seja por você, seja nesse momento, a palavra de Deus diz que quando nós oramos juntos, a palavra de Deus diz que quando dois aqui na terra concordarem com qualquer coisa, vai ser ligado lá no céu. Então é a hora de nós concordarmos, né? Você dizer o amém. Então vamos orar por essas vidas. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, nós nos dirigimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu quero colocar, Pai, nesse momento, a vida da Cris, da Nina, da Carminha, da irmã Maria, do irmão Manuel, do pai da Tamires,
pelo Du, Senhor, pela Marlene, pelo Wilson, pela Dirce, pelo Luiz, Senhor, da Dina, pelo pastor Lúcio, pela tia Júlia. Nós oramos, Pai, por essas vidas, pelo Valmir. Colocamos, ó Pai, todas essas vidas, ó Pai, agora nas tuas mãos, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor envie o teu anjo agora, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha tocar, Pai, nessas vidas, ó Pai, porque, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus, Pai, que não está longe. O Senhor não é Deus de longe, o Senhor é um Deus de perto, Pai. Então eu peço, Pai, que o Senhor envie um anjo agora e toca nessas vidas, ó Pai. E se houver enfermidade, se houver, Pai, qualquer problema de saúde, Pai, eu creio que o Senhor é poderoso para curar, porque Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta, Tu és um Deus que transforma. Pai, então eu peço agora, Pai, muda, Pai, muda essa situação, cura, Pai, faça milagres, faça sinais, prodígios, maravilhas, Pai, porque o Senhor é um Deus de milagres. Senhor, toque em cada vida. Pai, eu coloco todas essas vidas nas tuas mãos, e aquele que estiver ouvindo agora, estiver aflito, necessitado, angustiado, aquele que estiver pensando coisas erradas, Senhor, eu peço que o Senhor mude esse coração, que haja perdão, que haja reconciliação, que o teu Espírito possa falar em cada coração agora, que haja mudança, Pai. Deus, tira o coração de pedra desse homem, dessa mulher, coloca um coração de carne, Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, traga paz para essa casa, traga paz para essa família, traga paz para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, Senhor. Liberta esse jovem das drogas, do vício, seja ele qual for, Pai. Tu és um Deus que liberta, Pai, transforma, Pai. Em nome de Jesus, olha para essa mãe, olha para esse pai que tem chorado pelo seu filho, que tem visto, Pai, seu filho sofrer, tem visto seu filho indo por caminhos, Pai, que tem desagradado, Senhor, o coração deles. Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, muda, Pai. A tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos. Senhor, inclina para onde quer que o Senhor quer, Pai. Então inclina o coração desse jovem. Pai, muda os pensamentos, Senhor. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor entre agora, Pai, na vida, na família, Pai, e quebra, Pai, toda obra do diabo, toda obra do mal, Pai, toda mal, toda feitiçaria que foi feita contra essas vidas, Pai, toda inveja, toda palavra de maldição que foi lançada sobre essas vidas, Pai. Eu quebro agora, eu anulo em nome de Jesus e coloco essas vidas, Pai, em liberdade, Pai. Pai amado, porque a Tua palavra diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, Pai, para libertar os cativos, libertar os oprimidos, Senhor. E eu creio, Pai, no Teu Espírito. Liberta os cativos agora. Liberta os oprimidos, Senhor, em nome de Jesus, e alegra os corações na Tua presença, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Eu oro pelos dizimistas, ofertantes. Muito obrigado, Pai, por cada vida que tem, Pai, cumprido, Senhor, que tem sido fiéis a Ti, Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida da Tua igreja, dos irmãos. Pai querido, abençoa aquele que está desempregado. Abençoe aqueles que não têm, abençoe aqueles que não podem, Senhor, para que eles tenham para dar. Deus, abre portas de emprego, abre portas, Senhor, tudo aquilo que está, Pai, preso, amarrado, aquele que está esperando uma resposta de uma venda, Pai, aquele que está esperando uma vitória na justiça, Pai, um telefonema de um emprego, de um currículo, Senhor, traga vitória, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, porque nós confiamos no Teu poder. E Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Irmãos, algumas pessoas, né,
elas não sabiam que a gente estava ia fazer o culto hoje às 19 horas. Eu até peço perdão, porque a gente não tinha como avisar todo mundo. Hoje, excepcionalmente, nós fizemos o culto às 19 horas. Mas o culto está aí, né? Você pode assistir, está gravado. Eu vou fazer o possível para também colocar lá no YouTube, né? Porque é uma plataforma mais acessível, né? Você procura depois lá no YouTube, Pastor Vandão, com W, tá? Você procure lá, tem um canal, acho que tem 2 cultos já lá, tá? Vou fazer o possível para colocar o de hoje, tá bom? E você que está entrando agora, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter assistido. Se você puder compartilhar, né, com as pessoas, eu sei que muitas pessoas têm compartilhado aí, eu agradeço a todos, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente vê aqui os números de pessoas que estão aqui assistindo, mas é como falaram para mim, né, irmãos? Às vezes dentro de uma casa tem 5 pessoas, né? Então a gente está alcançando muitas vidas aí para a glória de Deus. Eu acho que eu nunca preguei para uma multidão tão grande como eu tenho pregado ultimamente, né? Eu agradeço a vocês por isso, né? Agradeço a vocês que têm aí sido fiéis aí todo o culto, né? Dão o seu comentário, né? E nos estimulam, né, para continuar. Amém, irmãos? A gente faz com prazer, com alegria no nosso coração, e que Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda a tua mão direita aí, que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor te proteja, te livre de todo mal, meu irmão. Que o Senhor prospere no teu caminho, que o Senhor abra as portas diante de você e que todos os seus inimigos caiam diante de ti, irmão. Deus abençoe, um abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Vou cantar mais um último cântico. Quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, Deus é capaz sim de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, meu louvor queima como incenso, e o meu clamor sobe até o trono, de onde vem o fogo santo. O diabo já caiu, o diabo já caiu, o diabo já caiu. Quando eu oro, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno
parar o inimigo quando eu oro. Meu louvor, queima como incenso, e o meu clamor sobe até o trono, de onde vem o fogo santo. O diabo já caiu, o diabo já caiu, o diabo já caiu quando eu oro. Fogo cai, fogo cai, quando nós oramos, esse fogo cai, fogo cai, fogo cai, quando nós oramos, esse fogo cai, quando nós oramos, esse fogo cai. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor a todos. Amém.